Lá no Rio de Janeiro, ocorreu uma operação da Polícia Civil, uma operação contra o tráfico de drogas que atua na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da capital fluminense. A ação deixou ao menos 25 mortos, 5 pessoas feridas. Entre os mortos está um policial civil, André Leonardo de Melo Frias, ele que integrava a Delegacia de Combate às Drogas, né? Pessoas, entre os feridos estão passageiros do metrô, né, que os trens se viram ali em meio ao fogo cruzado entre bandidos e policiais. Essa operação lá no Rio de Janeiro que se tornou a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. Operação realizada hoje, neste momento, inclusive, a Polícia Civil do Rio explica os detalhes, os motivos que levaram a essa operação, mas é algo impactante, né, Lana e Cláudio, porque desde o ano passado, a gente discute aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, impedia esse tipo de ação lá no Rio de Janeiro, né? A questão é que as pessoas não sabem, sobretudo quem vive fora do Rio de Janeiro, ou não fazem ideia de que ali se trava uma guerra civil, né? Eu estava ouvindo um repórter do Rio falando sobre isso hoje e ele se referindo com aquela naturalidade que no Rio já há muitos anos se fala, né, desse assunto, e falando sobre o fato de que quem comanda o morro, o Jacarezinho, é o Comando Vermelho. Não é o governo, não é a polícia, não é o ente público. Quem manda aquilo ali é um território particular de um bando de assassinos, traficantes, denominado Comando Vermelho. E esse é o drama que vive o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro vive também a situação de uma cidade que deixou de ser sitiada e passou meio que a conviver com isso, né? A conviver com isso. E há razões de diversas origens, né, que explicam essa situação. Mas o que nós vemos ali são os morros, são as favelas, né? Favelas que somam ali a volta de 1.500, 1.600 favelas no Rio de Janeiro, controladas ora por uma facção, ora por outra, ora por milicianos, né? Todos bandidos, inclusive milicianos, cada um mandando. Só entra e sai quem eles querem, só vive e morre quem eles querem. Não é o Estado, não é o império da lei que se estabelece ali. O equívoco daquela decisão do Supremo Tribunal Federal foi exatamente o de fortalecer essa gente, né? Quando o Supremo Tribunal Federal proibiu a polícia de atuar na repressão a crimes nas favelas do Rio de Janeiro, simplesmente criou um protetorado, né? Criou ali verdadeiros principados do crime. Ali, polícia não entra, só entra bandido armado. Os bandidos continuaram circulando à vontade, inclusive patrulhando as ruas, armados de fuzis, armas sofisticadas, etc. Estes estavam autorizados, inclusive, a matar gente, né? Autorizados, que eu digo entre aspas, né? Inclusive a matar gente. E não acontecia nada, ninguém ia saber, ninguém fica sabendo, porque a polícia não podia entrar, né? Nós entrevistamos aqui várias vezes, inclusive aqui neste programa, entrevistamos tanto no Jornal Gente quanto aqui no Bastidores do Poder, o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, lá do Rio de Janeiro. E ele falando, ele é um crítico, né, muito veemente dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, e isso fortaleceu os caras, né? Antigamente havia ali uma possibilidade, ainda que remota, porque isso envolve investigação, inteligência, né, vigilância, de a polícia interceptar fornecimento de armas, né? Aos bandidos das favelas. E com a proibição do Supremo, esse trabalho deixou de ser realizado. Esse procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, nos contou que a polícia era proibida até de fazer perícia de pessoas que morriam, que eles matavam. Os sujeitos lá, os bandidos, os traficantes, matam e simplesmente a polícia é impedida até de fazer perícia do crime, né? Então, tudo isso que a gente está vendo agora é isso, é o crime muito fortalecido, muito bem armado, e quando se finalmente tem uma raríssima operação policial, acontece uma tragédia como essa.